Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Knowback, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E existe uma grande diferença aí entre as pessoas que conseguem parar e as pessoas que não conseguem parar de fumar maconha. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, beleza? Existem muitas diferenças, obviamente, mas existe uma diferença aí que é muito marcante que eu quero comentar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então acompanha comigo esse vídeo até o final. Vamos lá. Primeira coisa para a gente começar essa nossa conversa é a gente entender como é que uma pessoa chega na decisão de parar de fumar maconha. Por que que em um momento a pessoa está lá fumando, ela está lá querendo fumar, né? Ela está lá realmente querendo que a maconha faça parte da vida dela, né? E no momento seguinte, no momento posterior, a pessoa então decide que não quer mais aquilo para a vida dela, ela quer parar de fumar maconha. O que que acontece aí nesse meio tempo para a pessoa mudar de decisão sobre fumar maconha e não fumar? Tá? Então, a coisa geralmente acontece da seguinte forma. Primeiro, a pessoa começa lá a fumar sem nenhuma consciência dos malefícios, não é isso? A pessoa ela cai naquela narrativa da cultura canábica de que a maconha não é uma droga, né? De que a maconha, na verdade, é só uma planta medicinal com muitas propriedades medicinais, que a maconha, na verdade, ajuda ela a lidar com a ansiedade, que ajuda nisso, que ajuda naquilo. E aí a pessoa vai recebendo ali várias informações da cultura canábica, vai instalando várias crenças positivas com relação à maconha, né? A pessoa não tem ali um senso crítico aguçado, ela não tem um nível de maturidade ainda suficiente para entender algumas coisas, e aí acaba ficando muito fácil enganar uma pessoa ali no início da vida com toda essa narrativa aí falaciosa que a cultura canábica apresenta, né? E aí a pessoa então começa a fumar, achando ali que não está se fazendo nenhum mal com aquilo, né? Pelo contrário, ela está achando que está se fazendo um bem ao fumar a maconha, né? Olha que absurdo é a lavagem cerebral que a cultura canábica faz na vida das pessoas. Faz você se tornar um usuário de droga, né? Posteriormente um viciado, um dependente em uma droga, e isso tudo fazendo você acreditar que, na verdade, você está se fazendo um bem com isso, né? Realmente é impressionante como é que a cultura canábica consegue manipular as pessoas dessa maneira, como é que eles conseguem cegar as pessoas a tal ponto, né? E você, como é que você se sente tomando consciência dessa manipulação, né? Faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que você acha da cultura canábica, qual que é a sua visão, como é que você se sente ao perceber, ao ter essa consciência de que você foi manipulado, você foi enganado, e agora você está aí nessa situação de vício por ter acreditado numa mentira que te contaram lá no início, né? Mas a gente sabe que uma mentira contada 1000 vezes não se torna verdade só por causa disso. A verdade, ela é sempre mais forte, e aí que está justamente a minha esperança, inclusive, é isso que me faz ter a certeza de que a cultura canábica tem um prazo de validade para existir. Ela tem início, meio e fim, porque não tem como você enganar todo mundo o tempo inteiro, né? Como diria o Abraham Lincoln, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, ou você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro. Isso daí não tem como, porque a verdade ela grita, né? E o grande problema da cultura canábica foi justamente querer começar a enganar todo mundo, na minha visão, né? Se eles ficassem ali só com algumas pessoas, talvez eles durassem até mais tempo. Mas eles quiseram enganar todo mundo e uma hora, né, a consequência disso vai chegar, uma hora a casa vai cair, uma hora a maioria das pessoas vai começar a perceber que foram enganadas, simplesmente, e a verdade ela vai sendo mostrada, ela vai sendo repassada adiante, até então todo mundo conseguir realmente enxergar as mentiras contadas pela cultura canábica. Então, é só uma questão de tempo aí para isso acontecer, né? Acredito que vai levar alguns anos ainda, talvez algumas décadas, mas é muito difícil também a gente fazer qualquer tipo de previsão nesse mundo aí globalizado que a gente vive, onde uma notícia, uma situação, um acontecimento, de repente, né, que acontece do nada, simplesmente muda, né, tudo de uma hora para outra, muda o rumo das coisas. Mas uma certeza que eu tenho é de que a cultura canábica vai sim se extinguir com o tempo. Isso que eles estão fazendo aí
é completamente insustentável no longo prazo, tá? Essa aí é a minha visão. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui do vídeo de hoje. Então, a pessoa começa fumando ali sem consciência, acreditando nas mentiras da cultura canábica, fumando ali de vez em quando, e aí daqui a pouco está fumando nos finais de semana, vai fumando com um pouco mais de frequência, fumando um sábado, fumando outro sábado, vai começando a fumar todo final de semana, começa a fumar sexta, sábado e domingo, e daqui a pouco está fumando também durante o dia da semana, e daqui a pouco está fumando todos os dias da semana e até chegar no ponto de estar fumando várias vezes por dia, todos os dias. Esse aí que é o caminho que acontece. E aí, quando a pessoa chega nesse ponto, é só uma questão de tempo até ela começar a perceber que a vida dela está ficando mais difícil, tá? Porque a maconha ela vai causando vários prejuízos na vida da pessoa e uma hora a pessoa, muitas vezes, começa a enxergar esses prejuízos. Então, nesse momento, é o primeiro momento onde a pessoa começa a levantar alguns pensamentos de que a maconha pode estar fazendo algum mal. E aí o que a pessoa decide fazer? Ela decide parar de fumar maconha? Não, é claro que não. Ela não vai tomar essa decisão logo assim de cara. Não é assim que a coisa acontece. Porque ela está muito apegada à droga ainda. Ela começa a admitir a possibilidade lá de longe de que a maconha pode estar trazendo algum prejuízo. É assim que acontece. E aí a primeira ideia que surge não é de parar de usar a droga, é de diminuir o consumo, é de dar um tempo do consumo muitas vezes. Aí a pessoa começa a pensar, eu estou fumando muito, é melhor eu dar uma diminuída, ou então é melhor eu dar um tempo. E aí é justamente isso que a pessoa tenta fazer, ela tenta diminuir o consumo e nessa realidade aí a pessoa fica por mais algum tempo, muitas vezes mais alguns anos, só ali tentando diminuir o consumo, tentando fumar menos, às vezes conseguindo, às vezes não conseguindo, às vezes perdendo totalmente o controle. E aí a pessoa fica nessa ilusão por um tempo, achando que é possível fumar de forma controlada, até que então chega um ponto que os prejuízos eles vão ficando tão grandes, que a pessoa vai começando realmente a reconhecer, a se convencer de que a maconha é um problema na vida dela, de que não é possível fazer um uso controlado. Até chegar um momento em que ela consegue, então, admitir que ela está viciada na droga, perceber realmente que a maconha é um problema na vida dela. E aí, nesse momento, a pessoa toma a decisão de parar, percebe? Isso depois de já ter tentado fumar menos, depois de já ter tentado controlar o uso, depois de já ter tentado fumar só de vez em quando. E aí sim, a pessoa chega à conclusão de que realmente não dá, de que isso não é possível, realmente ela tem que parar de fumar a maconha. E o que acontece? Estou te falando isso para você perceber que a pessoa não chega nesse estágio por livre e espontânea vontade. Ela não queria chegar a essa conclusão de que ela tem que parar de fumar maconha. Ela estava relutando, muito pelo contrário, ela estava o tempo inteiro ali tentando se convencer de que era possível fumar de vez em quando. Ela não queria admitir a possibilidade de viver sem a maconha. A vida obrigou ela a chegar a essa conclusão, de que ela tem que parar. Então você percebe que não foi muito bem uma coisa que a pessoa quis parar de uma forma espontânea e natural, como uma vontade forte que de repente brota no peito da pessoa. Não foi assim, foi quase que uma obrigação. A vida da pessoa obriga ela a parar, porque ela percebe que se ela não parar, vai ser muito pior. Ela vai ter vários prejuízos na vida, ela vai ter que conviver com aqueles prejuízos, ela não vai conseguir conquistar os objetivos de vida que ela tem, ela não vai conseguir alcançar as metas que ela tem na vida dela, enfim, ela vai perder muita coisa. Essa percepção que a pessoa tem. E aí, por isso, a pessoa toma a decisão de parar. Pela dor muito grande que ela começa a enxergar na maconha, percebe? Mas, ainda nesse momento, muitas vezes na cabeça da pessoa ela tem o seguinte pensamento. O pensamento de que o bom mesmo seria se ela conseguisse fumar de vez em quando. Esse aí seria o mundo perfeito, mas infelizmente ela não consegue. É uma pena que algumas pessoas conseguem fumar de vez em quando sem problema e ela não consegue. E aí o que a pessoa faz? A pessoa encara o processo de parar como uma perda. Percebe? E tomar essa decisão de parar de fumar maconha como se fosse uma perda, como se você estivesse perdendo alguma coisa, é a pior forma de você tomar essa decisão. Você vai ficar se remoendo, você vai ficar sentindo vontade, você vai ficar olhando para os outros fumando, e você vai ficar achando
que os outros eles têm muita sorte, porque eles podem fumar sem ter nenhum tipo de prejuízo, né? Já com você é coisa diferente, você não pode. Infelizmente, é com essa cabeça que a maioria das pessoas toma a decisão de parar de fumar maconha. Justamente por causa de todo esse caminho que eu te mostrei até aqui. Até então, a pessoa estava ali relutando para parar. Ela queria muito não precisar parar, percebe? E por que isso acontece? Por causa de um significado que foi instalado na sua mente desde lá do início do uso, né? De que a maconha é uma coisa boa. Todo esse tempo que você passou ali fumando maconha, sem consciência dos prejuízos, você foi fortalecendo uma visão positiva do que é a maconha. Você instalou na sua mente um significado sobre o que é a maconha, um significado positivo. E agora que você quer parar, você começa a enxergar que a maconha te traz alguns prejuízos, mas uma parte de você continua ainda tendo aquele significado positivo instalado e associado à maconha. E aí você vive um dualismo, uma parte de você olha para a maconha e vê uma coisa boa, e uma outra parte de você olha para a maconha e vê uma coisa ruim. E agora? Percebe que existem essas duas realidades dentro de você. E é justamente nesse dualismo que se encontra a dificuldade de parar de fumar maconha. E é justamente isso que diferencia uma pessoa que consegue parar de fumar, e realmente consegue se manter longe da droga no longo prazo, e uma pessoa que não consegue parar, ou uma pessoa que até consegue parar, mas que vive recaindo. As pessoas que realmente conseguem parar são as pessoas que conseguem mudar esse significado que foi instalado, né, sobre a maconha, mudar o significado positivo que foi instalado para um significado negativo, transformar esse significado positivo em um significado negativo. Você precisa olhar para a maconha e não ver nada de bom nela. Você tem que olhar para a maconha e sentir nojo dela, porque você sabe que ela é capaz de acabar com a sua vida, né? A maconha é capaz de destruir a sua vida. E aí sim, quando você não tem mais nenhum resquício de visão positiva com relação à maconha, o que vai acontecer? Você não vai mais querer aquilo para a sua vida, né? E para isso você tem que olhar para a realidade com clareza, você tem que conseguir olhar para a realidade sem distorções, enxergar que fumar maconha é uma grande ilusão. A única coisa que você vai encontrar ali é prazer, é um prazer barato, é um prazer raso, um prazer que custa muito caro, custa a sua vida. Eu não tenho interesse nesse tipo de prazer. Eu vivo prazeres muito maiores, eu vivo prazeres muito mais profundos, muito mais genuínos, muito melhores. Prazeres que me trazem paz, né? Prazeres que me trazem leveza, prazeres que me trazem tranquilidade na minha vida, né? Prazeres que estão de acordo com os meus valores, que estão de acordo com os meus objetivos, de acordo com quem eu sou, de acordo com quem eu quero ser, com quem eu estou me tornando, né? Um prazer que gera culpa dentro de você, né? Um prazer que gera arrependimento, remorso, mal-estar, dependência, vício, né? Para que eu vou querer um prazer desse na minha vida? Eu não quero esse tipo de prazer, nem que me paguem, né, para ter esse tipo de prazer, você está entendendo? E é isso que acontece quando você ressignifica o que é a maconha na sua vida. Ressignificar é justamente dar um outro significado, né? A cultura canábica instalou um significado positivo sobre a maconha. E agora você precisa instalar um significado negativo, né? E eu sei que não é simples fazer isso, nem todo mundo consegue fazer isso sozinho, então fica calmo, fica tranquilo, né? Eu espero que você tenha entendido o que tem que ser feito, né? Mas eu também sei que eu não posso exigir aqui que você consiga fazer isso, que você saiba fazer isso sozinho. É por isso que eu te ensino como ressignificar a maconha do jeito certo lá dentro do método No Back, beleza? O método No Back, inclusive, está com uma super promoção esses dias, tá? Então, espero que você aproveite um desconto de 50%, né? Se você ainda não entrou no método No Back, a hora é agora, beleza? É só você acessar aí o nosso site noback.com.br/MNB, aplicar o cupom Quero Parar, tá? Presta atenção nisso aqui, você tem que aplicar o cupom lá na página de inscrição, cupom Quero Parar, tudo junto, né? Você vai aplicar ali o cupom Quero Parar, beleza? E automaticamente o valor original do método No Back vai cair pela metade do preço. Você vai perceber lá na página de inscrição. Então, aproveita essa oportunidade, beleza? Lá dentro você vai poder aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir parar de fumar maconha, tá?
tanto como fazer a ressignificação da maconha do jeito certo, como tantos outros conhecimentos aí que também são fundamentais para você conseguir parar de fumar maconha e se manter longe da droga, né? Como lidar com uma recaída, como evitar uma recaída principalmente, como ter uma mentalidade blindada contra a droga, enfim. O método No Back foi desenvolvido justamente para você que quer parar de fumar maconha e está com dificuldade. Então, conta comigo, entra lá no site, faz sua inscrição, noback.com.br/MNB. Não esquece de aplicar o cupom Quero Parar, beleza? Vamos junto, eu te vejo lá dentro do método No Back.